O que é um monstro? Ser fantástico, no aspecto disforme e assustador. Pessoa cruel que comete atrocidades. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o caso do monstro da Ceasa, um assassino que assombrou as comunidades de Belém durante os anos 2000, mas principalmente o bairro do Guamá. Eu sou a Arielle e esse é o Linha Amarela. Nos anos 2000, as periferias de Belém conheciam a internet, e com ela todo mundo novo. Era muito mais fácil se conectar com pessoas do outro lado do país e se reconectar com os amigos que já estavam perto, seja pelas redes sociais ou pelos jogos online. E em meio a toda essa atmosfera de descoberta, um assassino descobriu uma oportunidade. Em 2006, acesso à internet e a um computador dentro de casa era um artigo de luxo, principalmente dentro das periferias. Então, a fuga desses jovens para poder aproveitar a internet eram as lan houses ou os cybercafés. Para quem era adolescente nessa época, sabe que as lan houses ou os cybercafés eram um ponte da galera. Era um momento de interação virtual e interação social entre os adolescentes. E cada hora de R$2 valia muito a pena. O primeiro caso do monstro da Ceasa aconteceu em dezembro de 2006. A polícia achou dentro da mata um corpo já em estado avançado de decomposição. O estado do corpo era tão avançado que já não era mais possível distinguir quem era a vítima. Logo, ele foi encaminhado ao IML e enterrado como indigente. Um detalhe macabro é que o estado de decomposição já era tão avançado que a cabeça havia descolado do corpo e a genitália havia sido retirada com um objeto cortante, que depois a polícia viria descobrir ser um gargalo de garrafa de vidro. A área em que o corpo foi encontrado é popularmente conhecida como Mata da Ceasa, que é a área de abastecimento onde nós recebemos frutas e hortaliças para a cidade. Ela se integra ao Parque Estadual do Utinga, que é conhecido também por ser uma área de mata fechada. Então a gente entende ele como se fosse um pequeno fragmento da floresta dentro da cidade. Um mês depois, um segundo corpo foi encontrado. Da mesma maneira, corpo virado para baixo, com as calças abaixadas, corpo violado. Um mês depois, já em 2007, após as festas de final de ano, mais um corpo foi encontrado. Da mesma maneira, virado de bruços, shorts abaixados, objetos da vítima deixados ao lado do corpo e estrangulamento por fio de nylon. Foi nesse momento que a polícia percebeu que se tratava de um serial killer. Com essa informação, a polícia decidiu exumar o primeiro corpo encontrado e divulgar imagens dos objetos encontrados ao seu lado, na tentativa de identificar a vítima. E foi o que aconteceu. O corpo encontrado era de José Raimundo, de apenas 14 anos. A segunda vítima encontrada era Adriano Nogueira. Ele havia saído de casa para ir até a oficina do tio, mas a oficina estava fechada. Então, ele decidiu ir até uma lan house que ficava ali próximo de sua casa. E não voltou. O delegado encarregado do caso era Paulo Tamer, e naquele momento ele identificou a presença de um serial killer. No contexto da época, o termo serial killer não era tão popular, principalmente no Brasil, e em uma cidade distante dos grandes centros, como Belém. Naquele momento, a ação da polícia precisava ser rápida e estratégica, e logo eles montaram uma força-tarefa para proteger as comunidades. A polícia organizou palestras em escolas e centros comunitários, explicando o que era um serial killer, como eles agiam e o principal, não tinha rosto. Eles orientaram aos pais que não deixassem as crianças sozinhas e principalmente que as próprias crianças não aceitassem a companhia de estranhos ou favores de pessoas desconhecidas. Afinal, era muito possível que o serial killer fosse uma pessoa próxima. Aproximadamente 2 meses depois, já em março daquele ano, mais um corpo foi encontrado dentro da mata. Mas dessa vez, a polícia tinha uma pista a mais. Havia material genético no corpo violado. A vítima foi identificada como Juan Sacramento, de apenas 11 anos. Ele saiu de casa para ir até uma lan house e também não voltou. A polícia corria contra o tempo para achar o assassino, e foi então que eles começaram a traçar um perfil. Quem poderia dar aquele nó? Bombeiros, escoteiros, feirantes, pessoas que já serviram nas Forças Armadas. Para atrair as crianças, precisava ser alguém que tivesse contato com as vítimas, que conseguisse conquistar a confiança delas. O material genético encontrado na última vítima apontava para características físicas de um homem negro com idade entre 25 e 40 anos. A julgar pelo período dos homicídios,
O culpado tinha má relacionamento familiar, pois ele atacava perto de datas comemorativas, como o Natal, épocas que as famílias estavam reunidas. As vítimas deveriam ser dóceis e de baixo risco social, pois eram facilmente convencidas por dinheiro. Todas eram crianças negras, menores de 16 anos e possuíam duas mães, uma biológica e a outra adotiva. A reconstrução do crime apontava que o serial killer atacava sempre por trás, e se houvesse algum ato de violência sexual, eles seriam realizados após a morte dos garotos. O perfil também apontava que o assassino provavelmente foi vítima de abuso sexual, pois a forma como a violência sexual ela era cometida não era referente a prazer ou emoção, era referente à compulsividade e agressão. Ele deixava as vítimas com as camisetas apenas com a parte de baixo despida e os corpos virados de bruços, com a barriga para baixo. Isso demonstrava desrespeito e desprezo pelos corpos dos garotos. A polícia corria e traçava o perfil do criminoso, mas foi um descuido que encaminhou esse caso para o fim. Quando Josielson, de apenas 11 anos, estava brincando na esquina próximo de casa, um homem desconhecido passou. Ele lhe ofereceu R$10 para lhe acompanhar até uma agência bancária e reparar sua bicicleta. O menino, então, resolveu aceitar a oferta, subiu na bicicleta do homem e seguiu com ele pela estrada da Mata da Ceasa. No caminho da Mata da Ceasa, o homem pediu para pararem a bicicleta. Ele queria entrar na mata para urinar. Josielson acompanhou com certa desconfiança. Ele já sabia que meninos da mesma idade estavam sendo mortos e atacados. Foi quando ele se recusou a adentrar a mata com o homem. E nesse momento, a violência começou a acontecer. O garoto de 11 anos começou a levar socos e outros golpes pelo corpo. O assassino tentava dar um mata-leão no garoto, quando algo inesperado aconteceu. Aqui, algumas fontes dizem que um morador que passava ali próximo viu a confusão e parou para ajudar o menino. Outras dizem que um homem que passava viu a bicicleta parada no meio-fio e decidiu parar para roubá-la. De qualquer forma, naquele momento, o assassino foi confrontado por outro adulto. E em meio a toda essa confusão e pedidos para que ele soltasse o menino, ele escorregou, caiu, o garoto escapou. Consequentemente, o assassino conseguiu escapar também e correr para dentro da mata. Mas foi nesse descuido que o inesperado aconteceu. O assassino deixou cair o celular. Quando a polícia foi acionada até o local, eles descobriram o celular jogado no chão. Na tela havia um nome: André. A polícia já sabia que as vítimas tinham um perfil quase idêntico. Frequentavam a mesma escola, tinham a mesma faixa etária e frequentavam até a mesma lan house. Foi então que eles decidiram checar as câmeras de segurança. E enquanto os adolescentes se divertiam e jogavam, havia sempre um homem ao lado dos computadores. Um amigo que lhes ajudava, lhes dava fichas, refrigerante, dicas de jogo. Seu nome era André. André era um homem negro, de 26 anos, feirante e serviu nas Forças Armadas por 8 anos, até ser dispensado. André também possuía duas mães, uma adotiva e a outra biológica. A polícia achou seu serial killer. Todas as evidências apontavam para o André. E após 11 meses de investigação, eles montaram uma abordagem para que André fosse pego antes de fugir. André era tão próximo das famílias que foi até no velório de uma das vítimas e ajudou até a carregar o caixão. Ao ser pego, ele pediu desculpas à imprensa e disse que não sabia por que fazia aquilo. Ele simplesmente agia por impulso e não se lembrava dos seus atos após tê-los cometidos. Ele tinha uma espécie de apagão. As mortes aconteciam a datas próximas festivas, quando as famílias estavam reunidas, e isso causava gatilho nele. Em 2006, quando as mortes começaram, André descobriu que a mãe biológica lhe trazia mensagens falsas sobre o seu pai, pois ele havia falecido meses depois do seu nascimento. Em depoimento à polícia, o assassino disse que também foi abusado quando criança, entre os 5 a 7 anos, por um traficante que morava ali próximo na vizinhança. Ele disse também que quando matava os meninos, ele sentia que estava matando a si mesmo e se envergonhava após os atos. André Barbosa foi condenado a 104 anos de prisão, cumprindo apenas 15 em regime fechado. Em 2023, ele teve a progressão da sua pena para o regime aberto, com o uso de tornozeleira eletrônica. Após esses acontecimentos, ninguém mais ouviu falar em André Barbosa. E é aí que encerra o nosso caso do monstro da Ceasa.
Pro primeiro episódio do Linha Amarela, a gente quis trazer esse caso emblemático, porque ele aconteceu numa periferia de Belém, no bairro do Guamá. Coincidentemente, eu sou moradora desse bairro e também já frequentei algumas lan houses. Ainda mais coincidência é que o meu noivo morava a algumas ruas de distância do monstro da Ceasa, especificamente 3 ruas. Nessa época, ele tinha por volta de uns 11 anos e o meu cunhado tinha entre 15 e 16 anos. Ele me contou que conheceu o André Barbosa e inclusive frequentava a mesma lan house que ele. Eles jogavam bola juntos e ele era conhecido por ser uma pessoa do bem, carinhosa, atenciosa com os garotos. Sempre que alguém precisava de dinheiro a mais para terminar uma partida, André nunca se negava e sempre se oferecia a pagar a partida a mais. Pagava refrigerante para os garotos e ele era um amigo, era alguém de confiança. As famílias das vítimas também se surpreenderam muito a descobrir que André, uma pessoa que até frequentava a casa de algumas famílias, era esse assassino. Uma curiosidade é que os garotos da lan house em nenhum momento desconfiaram de André. Não sabiam nem seu nome. Ele era conhecido pelo seu nick, que era o nome usado no jogo. O nick de André era Veloz. Os garotos começaram a desconfiar que talvez ele pudesse ter algo a ver com os desaparecimentos, quando o André, que sempre frequentou a lan house, começou a deixar de aparecer por lá, até que o seu rosto estampou notícias de jornais. Gente, esse foi o primeiro caso do Linha Amarela. Se vocês não conheciam esse caso, contem pra gente aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já conheciam, contem pra gente também as opiniões de vocês acerca do caso e como vocês lembravam disso naquela época. Se tiver algum outro caso que vocês querem que a gente comente ou apresente aqui, deixa também nos comentários. Fiquem ligados e aguardem o próximo episódio. Pedimos a todos que não ultrapassem a linha amarela.